Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 1 de fevereiro. Sim, a nossa terça-feira, tropa. Terçou no ClashBet. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções para esta terça-feira e vamos começar a nossa análise aqui com nossos palpites de futebol para hoje. Então, vamos estar iniciando pela América do Sul, qualificação para a Copa do Mundo, o jogo entre Argentina versus Colômbia, com início às 20h30. Na classificação, a equipe da Argentina é o segundo colocado na tabela, em 14 jogos disputados, 32 pontos conquistados, 22 gols marcados, 7 gols sofridos. Tem a segunda melhor defesa da competição, atrás apenas do Brasil. A equipe da Colômbia vem na sexta colocação, em 15 jogos disputados. Ele tem aí 17 pontos conquistados, 16 gols marcados, 18 gols sofridos. E atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe da Argentina é o terceiro mais bem ranqueado, em 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, juntamente com o Brasil, que também não perdeu ainda na competição. Então, 10 gols marcados, 2 gols sofridos, 15 pontos conquistados, tem uma defesa bastante sólida, atuando em seus domínios. A equipe da Colômbia no ranking dos mandantes, em 7 jogos, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Uma correção que é no ranking dos visitantes. Então ele somou aí 8 gols, sofreu 11, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 aí, saiu menos que 3 gols em seus jogos. Nos últimos 7 jogos saiu mais que 4.5 cartões, mostra ser um jogo bastante brigado. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Lembrando que em critério de duelos individuais, ambas as equipes aí em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões. A Argentina vem a 28 partidas sem saber o que é perder. Em 8 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Nos últimos 10 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a equipe da Colômbia, em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Em 5 dos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, 1-1 jogo. Então, voltando para a classificação, a equipe da Argentina é a segunda colocada, já está matematicamente classificada aí, igualmente com o Brasil. A Argentina, o objetivo é tentar assumir a liderança. Está a 4 pontos de desvantagem do Brasil. Precisaria torcer para tropeços da seleção brasileira e conseguir as suas vitórias para assumir a liderança. Lembrando que a Argentina tem um jogo que foi adiado contra o Brasil. Entrou em campo, mas teve aquela polêmica e o jogo até agora não tem data marcada. Então a Argentina tem esse critério a seu favor. Caso vença o Brasil, fica a 1 ponto. Então é isso aí. E a Colômbia é sexto colocado, 17 pontos conquistados, ainda tem chance matemática de conseguir uma vaga para a Copa do Mundo entre os 4 ou na repescagem na quinta colocação. Precisaria vencer a Argentina, torcer por combinações de resultado e aguardar as 2 próximas partidas, que tem mais 3 partidas a disputar a equipe da Colômbia. Mas a equipe da Argentina jogando em casa tem uma defesa bastante sólida, sofreu apenas 2 gols atuando em seus domínios, é a segunda melhor defesa da competição, tem um bom ataque ofensivo, encontra a equipe da Colômbia que vem numa fase nada boa como mandante, vem a 5 jogos sem saber o que é vencer. Então, entre essas e outras, vamos acreditar no casa com empate e a probabilidade 2-1 casa. E agora vamos para a nossa seleção, Brasil versus Paraguai, com início às 21h30. A equipe do Brasil é o atual líder em 14 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 28 gols marcados e 5 gols sofridos. Tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Atuando em casa, continua na liderança. 6 jogos, 6 vitórias, 0 empate e 0 derrota.
15 gols marcados, 1 gol sofrido, 18 pontos conquistados. Então, uma defesa bastante sólida também a equipe do Brasil. Sofreu apenas 1 gol atuando em casa. Já a equipe do Paraguai como visitante em 7 jogos disputados. 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. 2 gols marcados, 9 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Lembrando que no geral, a equipe do Paraguai em 15 jogos disputados, ele soma 13 pontos, 9 gols marcados, 19 gols sofridos. É uma equipe que sofre bastante gol, a equipe do Paraguai, e tem um ataque improdutivo. E pega a poderosa seleção brasileira, que nos últimos confrontos entre eles, o Brasil aí vem de 3 jogos de vitória, vem a 4 jogos sem saber o que é perder, e vem a 3 jogos sem sofrer gol diante do Paraguai. Em duelos individuais, o Brasil vem a 8 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols na partida. Nos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Paraguai vem a 6 jogos sem saber o que é vitória, 6 jogos sem marcar gols. 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 4,5 cartões. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Lembrando que o último confronto, o Brasil venceu fora de casa por um placar de 2-0. Então, para essa partida, a equipe do Brasil quer aumentar sua distância para a Argentina, que é 4 pontos. Caso consiga uma vitória, pode ampliar aí com o tropeço da Argentina para uma vantagem maior. E o Paraguai é aquela fase que tem chance matemática, mas está muito difícil a situação do Paraguai. Não vejo o Paraguai ganhando para a seleção. Então, o melhor ataque é a melhor defesa. Tem a melhor campanha atuando como mandante. Nenhum empate, nenhuma derrota. 6 vitórias consecutivas. Não tem outra a não ser cravar vitória da equipe brasileira e a probabilidade 2-0 casa. Peru versus Equador. Um jogo muito importante com início às 23 horas. A equipe do Peru vem na 4ª colocação em 15 jogos disputados, 20 pontos conquistados, 16 gols marcados e 20 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Equador, que vem com o mesmo 15 jogos disputados, na 3ª colocação, 24 gols marcados, 14 gols sofridos. Tem um saldo positivo aí de 10 e 24 pontos conquistados. Agora, atuando em casa, a equipe do Peru não é nada bem. É o 9º colocado no ranking. Em 7 jogos, soma 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 9 gols marcados, 10 gols sofridos. Tem um saldo negativo de -1, 10 pontos conquistados. E o Equador, como visitante, é o 5º colocado no ranking. Em 7 jogos disputados, 7 pontos conquistados, 6 gols marcados e 8 gols sofridos. Ele conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols em seus jogos e também saiu ambos marcas. Em duelos individuais, ambas as equipes aí nos últimos 6 jogos vêm sem derrotas. Em 5 dos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Peru, em duelos individuais, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 6 jogos. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões na partida. E o Equador, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols em seus jogos e menos que 5 cartões. E em 4 dos últimos 5 jogos saiu... Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Lembrando que o último confronto entre essas equipes, quem venceu aí? Ninguém. Foi 2-2. Então, um duelo muito interessante, taticamente e psicologicamente. Por quê? A equipe do Equador tem 24 pontos, está com o pé, bem dizer, na Copa do Catar. Precisa aí apenas mais uma vitória, já garante. E o Peru aí está na 4ª colocação, precisa vencer esta partida e torcer para tropeço de outras equipes e conseguir a sua pontuação para tentar uma vaga. Mas vale lembrar que a equipe do Peru e a equipe do Equador, ambas vêm aí de 5 jogos sem saber o que é perder. O Peru venceu o último jogo de 1-0 fora de casa para a Colômbia e o Equador enfrentou o Brasil e segurou o empate em 1-1. Lembrando que o Equador partiu para cima. Para essa partida vamos acreditar num duelo de over 1,5 e a probabilidade 1-1 jogo. Um jogo muito interessante. Continuando, vamos agora para a França Liga 2, o jogo do Auxerre vs Paris FC, com início às 15 horas. A equipe do Auxerre vem a uma posição abaixo que o Paris, vem na 5ª colocação, com 21 jogos disputados. Ele tem aí
37 pontos conquistados, 33 gols marcados, 23 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10. E a equipe do Paris é o quarto colocado com o mesmo 21 jogos disputados, 38 pontos conquistados, 28 gols marcados, 19 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Auxerre é o sexto colocado no ranking, em 10 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 20 gols marcados, 10 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Já atuando como visitante, o Paris FC é o segundo melhor visitante, em 11 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 15 gols marcados, 11 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, mostra ser uns jogos bastante under. Em 5 dos últimos 7 saiu menos que 3 gols na partida. Em 9 dos últimos 10 jogos, menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Auxerre vem a 3 jogos sem saber o que é perder. E o Paris vem aí em 6 dos últimos 8 jogos. Foi a primeira equipe a marcar diante do Auxerre. Em duelos individuais, a equipe do Auxerre, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 5 cartões. O Paris FC, nos últimos 12 jogos, não perdeu. Em 8, foi a primeira equipe a marcar e também saiu menos que 11 escanteios. Em 8 de 10, saiu menos que 5 cartões nos seus jogos. O último confronto foi 1-1. Mostra ser duelos muito equilibrados. A equipe do Paris FC é atualmente o quarto colocado, com 38 pontos. Caso consiga uma vitória, pode assumir a terceira posição parcialmente. E a equipe do Auxerre não vai mudar muita coisa, pode ficar na quarta colocação e pegar a vaga do Paris FC. Ou seja, entrando nesse confronto um pouco mais a fundo, vocês podem visualizar que a equipe do Paris vem de 2 derrotas, 1 vitória e 1 empate nos últimos 4 jogos, a equipe do Auxerre, mas o Paris vem de 3 jogos sem vencer, 2 empates e 1 derrota, o último confronto 1-1, certo? Então, acredito que vai ser um jogo over. A equipe do Auxerre tem um bom ataque ofensivo jogando em casa e o Paris costuma marcar seus golzinhos fora de casa. Entre essas e outras, vamos acreditar no jogo de over 1,5 e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, o jogo do Niorte versus a equipe do Dunkerque, com início às 15 horas. A equipe do Niorte vem aí na 7ª colocação em 20 jogos disputados. Tem 2 jogos a menos que os 10 mais clubes. 31 pontos conquistados, 25 gols marcados, 21 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Dunkerque, que vem lá embaixo na tabela. É o 19º colocado. Em 21 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 16 gols marcados, 27 gols sofridos. Mas jogando em casa, a equipe do Niorte cai bastante no ranking. É o 11º colocado em 9 jogos disputados, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Dunkerque é o 16º colocado em 9 jogos disputados, 7 pontos, 9 gols marcados, 15 gols sofridos, 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. É uma equipe que perde bastante quando se fala no fator fora de casa. Agora, nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Niorte sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, o Niorte vem a 4 jogos sem saber o que é perder. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Dunkerque vem a 8 jogos sem vencer. Em 8 dos últimos 10 saiu menos que 3 gols. Em 7 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a sofrer e saiu menos que 10,5 escanteio. Então, voltando para a classificação, a equipe do Niorte tem 31 pontos. Caso consiga uma vitória, pode ficar no mínimo na 6ª colocação. Mas vale lembrar que a equipe do Niorte está jogando bem, já que vem aí uma sequência de 4 vitórias e 1 empate, vem marcando gols a todo momento. E o Dunkerque vem em uma fase terrível, 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Então vejo com grande probabilidade um jogo para gols e também uma surpreendente vitória da equipe da casa. Mas vamos acreditar no jogo de over 1,5 ou casa com empate. Probabilidade 2-0 casa. Pau FC versus Nimes. Tem início aí às 15 horas. A equipe do Pau é o 10º colocado em 21 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 24 gols marcados, 24 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Nimes, que vem aí na 8ª colocação em 21 jogos disputados, 29
pontos conquistados, 26 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, o Pau é o terceiro melhor mandante em 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 17 gols marcados, 7 gols sofridos, 22 pontos conquistados. E o Nimes vem na nona colocação no ranking dos visitantes, em 10 jogos disputados, 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 13 gols marcados, 12 gols sofridos, 14 pontos disputados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, aliás, duelos individuais, em 4 de 5 saiu mais que 2.5 gol. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Nimes sofreu gol nos últimos 8 jogos. Nos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gols. Saiu ambos marca e foi a primeira equipe a marcar em 4 dos últimos 5 jogos. E em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 0-0. É um duelo interessante. Se trata de uma equipe que joga muito bem quando se fala no fator casa. E outra equipe que vem oscilando bastante, que é essa equipe do Nimes. Vem numa sequência aí, essa equipe do Nimes, de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Pau em casa vem de 4 vitórias e 1 derrota. Vejo um jogo para gols também. E também não acredito numa derrota da equipe do Pau. Mas vamos ficar aí nesse over 1,5. Probabilidade 2-1 casa. Outra boa opção aqui seria o casa com empate nesse jogo do Pau. Continuando, vamos para o Paulistão, o jogo do Palmeiras versus Água Santa. O início às 19 horas. A equipe do Palmeiras, nos últimos confrontos diante do Água Santa, não temos apenas duelos individuais. No último confronto, o Palmeiras venceu o Água Santa de 2-1. E a equipe do Palmeiras vem numa sequência de 8 jogos sem derrotas. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Em 6 dos últimos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar. Venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 7 jogos. E saiu menos que 5 cartões em 4 dos últimos 5 jogos. A equipe do Água Santa é uma equipe que vem a 3 jogos com derrotas. Em 5 jogos sem saber o que é vitórias. Em 3 sofrendo gol. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4.5 cartões. Para essa partida, não tenho dúvida, vamos acreditar aí numa vitória do Palmeiras e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o jogo da Inglaterra Liga 1, Vinga versus Watford. Esse jogo tem início às 16h45. E é o seguinte, a equipe do Vinga vem na segunda colocação em 25 jogos disputados, 55 pontos conquistados, 47 gols marcados, 24 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Watford, que vem aí na sexta colocação em 28 jogos disputados, 49 pontos conquistados, 50 gols marcados, 33 gols sofridos. Mas atuando em casa, a equipe do Vinga cai bastante no ranking dos mandantes. É apenas o 12º colocado em 12 jogos disputados, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 18 gols marcados, 12 gols sofridos, 23 pontos conquistados. E a equipe do Watford é uma equipe que vem na 8ª colocação no ranking dos mandantes em 13 jogos disputados, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 20 gols marcados, 18 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 saiu mais que 2.5 gols para ambas as equipes e saiu aí menos que 4.5 cartões. A equipe do Vinga vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 4 dos 5 foi a primeira equipe a marcar e o Watford é uma equipe que sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Vinga vem a 19 jogos sem perder. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu mais que 2.5 gols. Em 5 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 6 jogos saiu menos que 10.5 escanteio. E a equipe do Watford é uma equipe aí que nos últimos 5 jogos sofreu gol. Foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos últimos 5. Em 4 dos últimos 5 saiu menos que 4.5 cartões. O último confronto foi 3-2 para a equipe do Vinga. Então, é um duelo muito interessante. Muito interessante. A equipe do Vinga é o segundo colocado, 1 ponto a menos que o líder Rotterdam. E 2 pontos aí, 1 ponto também a menos que o Sunderland, que vem logo abaixo na terceira colocação. E a equipe do Watford quer subir um pouco mais na tabela. Caso consiga uma vitória, pode assumir a 4ª colocação, já que tem o melhor ataque. Melhor ataque não, tem um dos melhores ataques da competição,
o melhor ataque é a equipe do Sunderland e a equipe do Watford é o segundo melhor ataque da competição. Então, é uma equipe que marca bastante gol, essa equipe que vai atuar como visitante, mas enfrenta uma equipe encaixada, que é essa equipe do Vinga, que marca bastante gols também. Mas grande defeito da equipe do Watford é uma equipe que sofreu mais que a metade dos gols que marcou. Então, por esse retrospecto, indo por essa lógica, se trata de uma equipe que vem invicto há mais de 19 partidas, que é essa equipe da casa, e a equipe visitante vem colocando dificuldades em seus adversários. Entre essas e outras, vamos deixar duas boas opções. A primeira seria um Vinga com empate, e a segunda vejo com tendência o jogo para over 1,5. Probabilidade 2-1 casa. E agora vamos para o nosso último palpite de futebol, iniciando pelo Campeonato Pernambucano, o jogo entre 7 de setembro versus Náutico, com início às 19 horas. Sim, na classificação o Náutico é o vice-líder, apenas um jogo disputado, ganhou de 3-0 para a equipe do Ibis, e o 7 levou uma sapatada da equipe do Clube Esporte do Recife. Então o Sport meteu 7-0, parece que amassou o 7. E o Náutico vem aí em busca da liderança, retomar a liderança. O Sport tem o maior saldo porque meteu essa goleada de 7-0. O Náutico tem o objetivo de ampliar uma goleada e recuperar sua liderança. A equipe do Náutico é superior tecnicamente, tem um elenco mais qualificado, claro, poder de investimento muito melhor, mas nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 saiu ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 confrontos aí, saiu menos que 5 cartões. A equipe do 7 sofreu gol em 5 oportunidades. E a equipe do Náutico vem a 4 jogos aí de vitórias diante do 7 e em 5 sem saber o que é perder. E a equipe do 7 em duelos individuais, em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 3 gols. A equipe do Náutico em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 10,5 escanteio. Então, confrontos recentes entre eles. O Náutico venceu de 1-0. O Náutico parece que gosta de sofrer gol dessa equipe do 7, não sei porquê. Então, o Náutico jogou no meio de semana contra a equipe do Sport pela Copa do Nordeste. O Náutico saiu na frente do placar com aquela cobrança de falta lá do Leandro Carvalho, mas não conseguiu segurar a pressão do Sport. No segundo tempo, o Sport empatou antes de ir ao intervalo e colocou pressão na equipe do Náutico, colocou pressão. Claramente, o Mikael aí fez 3 gols na equipe do Náutico. Claro que o jogo poderia terminar em empate, mas entre falhas individuais e entre outras coisas, o Sport acabou vencendo. Para esta partida, saindo do Nordestão e indo para o Pernambucano, o Náutico é muito favorito para esta partida, favoritaço. Vai colocar um elenco para conseguir meter uma goleada aí. Não sei que vai ser 7, vai ser 8, mas o Náutico tem total condições de vencer essa partida. O que importa é a vitória para a equipe do Náutico, né? Então, para essa partida, vamos acreditar na vitória da equipe do Náutico ao intervalo e também vamos acreditar no jogo de over 2,5. E esse jogo não é under, não. A tendência é jogo para gols. O 7 vai querer sair para o jogo, com certeza, levou uma goleada histórica, vai querer surpreender a equipe do Náutico e vai levar gols. Agora, se jogar fechadinho, as coisas podem complicar, né? Mas o nosso placar para esse jogo é 4-0 fora. Bom, tropa, essas são as dicas para esta terça-feira aí de Clash Bet, para os nossos palpites de hoje. E então, fica agora com nossos bilhetes prontos.